No dia 27 de junho de 1981, Ali Khamenei, um clérigo religioso e figura política em ascensão no Irã após a Revolução de 1979, chegou à Mesquita Abu Zar, em Teherã. Uma vez lá dentro, um assassino disfarçado de jornalista colocou um gravador na frente de Khamenei. Ele explodiu um minuto depois, ferindo gravemente Khamenei e deixando-o com sequelas permanentes. Apesar de sua experiência de quase morte, Khamenei acabou se tornando o líder supremo do Irã. Mas quem tentou assassinar Khamenei e como essa tentativa de assassinato moldou a visão do homem que lidera o Irã desde 1989, esta é a história de Ali Khamenei, o segundo líder supremo do Irã. O homem conhecido na história como Ayatollah Ali Khamenei nasceu em 17 de julho de 1939 na cidade de Mashhad, na província de Khorasan, situada no nordeste do Irã. Naquela época, o Irã era conhecido como Estado Imperial do Irã, diferente de hoje, quando é oficialmente chamado de República Islâmica do Irã. Existe uma disputa sobre a data exata de nascimento de Khamenei, com alguns relatos afirmando que ele nasceu em 19 de abril de 1939. O pai dele era Javad Khamenei, um clérigo xiita que nasceu na vila de Khamenei, na província do Azerbaijão Oriental, situada no noroeste do Irã. A família leva o nome dessa vila. Javad era de etnia azeri-iraniana, o que significa que ele e seu filho eram Ar-Azeri. Esse grupo étnico forma uma grande minoria dentro do próprio Irã, mas é mais dominante mais ao norte, no Azerbaijão. Os azeres étnicos são a maior minoria no Irã depois da maioria persa e estão concentrados no noroeste do país. Depois de estudar como estudioso xiita em Najaf, no Iraque, onde fica o santuário do Imã Ali, o mais sagrado do islamismo xiita, Javad mudou-se para Mashhad, um dos lugares mais sagrados dessa vertente do Islã. Lá, ele conheceu Khadija Mirdamad, com quem se casou como sua segunda esposa. No total, tiveram 8 filhos. Vários dos irmãos de Ali alcançaram posições de destaque na sociedade iraniana, embora isso ocasionalmente tenha levado a conflitos com Ali em seu papel de líder supremo do país desde 1989. Por exemplo, seu irmão mais novo, Hadi, é um clérigo que foi membro do parlamento iraniano, o Majlis, entre 2000 e 2004. Hadi também foi membro da Associação de Clérigos Competentes, de orientação reformista. Essa organização estava então defendendo uma redução no poder do líder supremo, além de uma diminuição da influência dos mulás e dos líderes das mesquitas que o cercam. A educação de Ali teve início ainda jovem, em Mashhad. Isso ocorreu substancialmente sob a orientação de seu pai, que se tornou um mujtahid, um estudioso considerado detentor de conhecimento e aprendizado religioso suficientes para interpretar a lei religiosa por conta própria. Ao mesmo tempo, Javad Khamenei às vezes se ausentava de Mashhad e retornava a Najaf, no Iraque, em algumas ocasiões. A família levava uma vida modesta em Mashhad. Eles não eram ricos, nem possuíam muitos bens materiais, mas eram muito respeitados na comunidade devido ao status de Javad, como um clérigo religioso respeitado. Ele frequentemente liderava as orações de sexta-feira e era consultado pelos líderes locais. Da mesma forma, a mãe de Ali era bem educada e lhe ensinou sobre a história, arte e literatura persas. Khamenei, desde então, enfatizou o estilo de vida austero de sua infância, afirmando que a família vivia em uma casa de um cômodo com pouco mais do que um porão, e subsistiam principalmente de pão, tâmaras e passas. Isso é possivelmente um exagero de quão modesta era a vida deles.
A vida de Khamenei foi moldada pelos acontecimentos políticos em sua terra natal, mesmo antes de ele nascer. O Irã, ou Pérsia, como era conhecido ao longo da história até os tempos modernos, foi uma das menos de uma dúzia de nações no Oriente Médio, África e Ásia que não foram colonizadas no século XIX. Assim, o Irã se coloca ao lado da Abissínia ou Etiópia e da Libéria na África, assim como de países como Japão, China e Sião na Ásia. A Pérsia tinha uma longa e orgulhosa história, com impérios surgindo desta parte da Ásia Central desde a Antiguidade, entre os séculos XVI e XVIII. Foi o poder na região que impediu a expansão do Império Otomano Turco ainda mais para o leste. Isso ocorreu sob a dinastia Safávida. No final do século XVIII, a dinastia Qajar chegou ao poder. Os governantes Qajar seguiam o islamismo xiita duodecimano, um ramo do islamismo xiita, que acredita que houve 12 imames legítimos ou líderes da fé islâmica. Após o profeta Maomé, começando com seu genro Ali e terminando com Muhammad al-Mahdi, este último, assim como a segunda vinda de Cristo na crença cristã, um dia ressurgirá para redimir a fé islâmica. A adesão da dinastia Qajar ao xiismo duodecimano forma um elo importante com a Revolução Iraniana, que daria início à ascensão de Khamenei para se tornar o líder supremo do Irã. Nos tempos modernos, os governantes Qajar reinaram tecnicamente até 1925. No entanto, já em 1921, o Oriente Médio havia sido remodelado após o colapso do Império Otomano no final da Primeira Guerra Mundial. Naquele ano, ocorreu um golpe militar no Irã, liderado por um oficial militar chamado Reza Shah Pahlavi. Ele assumiu o poder total em 1925 e estabeleceu a dinastia Pahlavi, uma casa real muito mais voltada para o secularismo. Ele próprio foi deposto em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, após britânicos e soviéticos invadirem o Irã, por receio de que o país pudesse se aliar à Alemanha nazista. Seu filho de 21 anos, Mohammad Reza Pahlavi, foi colocado no trono. Embora o Irã tenha permanecido sob rigorosa supervisão dos aliados durante a guerra e após 1945, ele começou a governar por conta própria. Seu longo reinado de quase 4 décadas foi uma estranha mistura de autoritarismo e liberalismo, em que o Irã era um dos poucos países do Oriente Médio com um ambiente religioso mais relaxado. No entanto, a polícia secreta do Shah, a Sabak, supervisionava um sistema de vigilância em massa, repressão e tortura de opositores percebidos do regime. O regime do Shah estava ansioso para controlar os movimentos religiosos que acreditava poderem desafiar o governo secular do Shah. Apesar disso, o Irã abrigava muitas escolas religiosas que seguiam valores rígidos e conservadores, e o país continuou sendo uma sociedade profundamente religiosa, mesmo sob o governo do Shah. A infância de Khamenei refletia isso. Em meados da década de 1950, ele começou a estudar com grandes estudiosos religiosos como o Ayatollah Sheikh Hashem Kasfani. Em Mashhad, a cidade era um renomado local religioso, devido ao fato de ser o local de descanso do 8º imã dos xiitas duodecimanos, Ali ibn Musa. Mashhad também era lar de muitos estudiosos xiitas e ayatollahs. Além do pai de Ali, Ayatollah é um título para um líder religioso ou estudioso de alto escalão dentro do islamismo xiita duodecimano. De Mashhad, Khamenei cruzou a fronteira brevemente para estudar. Na cidade de Najaf, no Iraque, local de sepultamento de Ali, o primeiro ímã do islamismo xiita, como o local de descanso de Ali, Najaf é, consequentemente, um dos lugares mais sagrados do mundo para os muçulmanos xiitas. Após um breve período lá, Khamenei retornou ao Irã e se estabeleceu na cidade de Qom.
Foi aqui que ele começou a estudar sob a orientação do Ayatollah Khomeini. Em 1957, o indivíduo que mais de 2 décadas depois se tornaria o primeiro líder supremo da República Islâmica do Irã. Em 1957, Khomeini já estava desenvolvendo uma reputação como um destacado opositor do regime do Shah. A vida de Khamenei foi moldada de várias maneiras pelos acontecimentos de 1963. No início daquele ano, o Shah lançou um programa de políticas destinado a modernizar o Irã nos moldes ocidentais e expandir sua economia. Um elemento central do que ficou conhecido como Revolução Branca incluía uma tentativa de reformar o sistema de posse de terras no Irã. Isso ameaçava minar as estruturas tradicionais da sociedade persa e despertou oposição dentro da classe clerical. No meio disso, Ayatollah Khomeini tornou-se ainda mais vocal em sua oposição ao regime do Shah do que já era antes. Ele foi colocado sob prisão, uma ação que levou a protestos em todo o país em junho de 1963, durante os quais centenas de pessoas perderam suas vidas. O Ayatollah continuou a denunciar tanto o Shah quanto a influência de seus aliados ocidentais no Irã, especialmente a dos Estados Unidos. Como resultado, o Shah determinou que a melhor maneira de lidar com a ameaça de Khomeini era simplesmente removê-lo do Irã. Em 1964, Khomeini foi enviado ao exílio. Ele passou mais de 14 anos fora do Irã, primeiro por um breve período na Turquia e depois, principalmente, no Iraque. No final da década de 1970, ele passou alguns meses na França. No Iraque, ele virou o foco da oposição estrangeira ao Shah, atraindo outros dissidentes ao exílio. Lá, Khamenei não estava entre eles, embora fosse um grande apoiador de seu antigo professor e de suas opiniões políticas. Ali permaneceu no Irã. Ele também deixou Qom e voltou para sua terra natal, Mashhad, para ajudar a cuidar de seu pai idoso, que havia ficado cego de um olho. Isso é significativo para eventos posteriores, pois significa que Khamenei nunca completou o treinamento religioso completo em Qom ou Teherã. Esse treinamento religioso, para alguns, foi posteriormente considerado vital para se qualificar para o cargo de líder supremo do país. Khamenei começou a desempenhar um papel importante na oposição clerical ao regime do Shah dentro do Irã no período entre a Revolução Branca em 1963 e a Revolução Iraniana do final dos anos 1970. Em 1967, ele ajudou a traduzir O Futuro nas Terras Islâmicas do estudioso religioso egípcio Said Qutb, do árabe para o farsi. Said Qutb foi uma grande influência no desenvolvimento posterior de grupos como a Irmandade Muçulmana e a Al-Qaeda. Seu livro clamava por uma revolução religiosa para derrubar as forças seculares em todo o Oriente Médio, como o governo do Shah. Ali Khamenei também escreveu um prefácio para a tradução, no qual afirmou de forma direta que, abre aspas, o futuro pertence ao Islã. A publicação do livro foi amplamente impedida pela Sabak, a polícia secreta do Shah. Foi o início de um período em que Ali Khamenei foi preso em várias ocasiões e mantido detido por meses seguidos. Entre esses períodos de detenção, ele viajou pelo país e fez sermões e discursos nos quais criticava duramente o Shah. Seu período mais longo de prisão foi em 1975, quando ele ficou detido em Teherã entre janeiro e agosto daquele ano. Durante esse período, ele ficou em grande parte em confinamento solitário e sua família não foi informada sobre sua localização. Sem se deixar abater, em 1977, ele ajudou a fundar a Associação do Clero Competente, que, como o nome sugere, era um grupo religioso criado para se opor ao regime. A vida familiar de Khamenei era modesta durante esses anos. Em 1964, após retornar a Mashhad de Qom, ele se casou com sua única esposa, Mansouri Khujaste Bagherzadeh. Apesar de sua posição posterior na sociedade iraniana, muito pouco se sabe sobre ela.
Não existem, por exemplo, fotografias dela e poucos sabem como ela é. Em uma entrevista que ela concedeu certa vez, ela descreveu como ela e o marido discutiram a possibilidade de sua prisão pelo governo do Shah. Desde os primeiros dias do casamento, Mansur afirmou que concordava com a missão do marido. Ela via seu próprio papel como sendo o de proporcionar estabilidade em sua casa durante as frequentes prisões do marido. Eles tiveram 6 filhos, 4 meninos chamados Mostafa, Mojtaba, Massoud e Messam, e 2 filhas, Koda e Boshra. A família continuou levando uma vida relativamente frugal, mesmo após a Revolução Iraniana e a ascensão de Khamenei ao poder. Dizem também que Khamenei era, em certos aspectos, um clérigo religioso mais mente aberta do que seus contemporâneos, como o Ayatollah Khomeini. Ali, por exemplo, era conhecido por ler livros ocidentais como as obras do autor americano John Steinbeck. Isso não significa necessariamente que ele aprovava a cultura ocidental, mas demonstra um desejo maior de entender a mentalidade do americano e do ocidental médio. De uma forma que o Ayatollah não aceitava, vários dos livros ocidentais que Khamenei leu simplesmente intensificaram as visões críticas dos clérigos sobre a cultura ocidental. Quando Khamenei contribuiu para a fundação da Associação do Clero Combatente em 1977, o ambiente político no Irã já estava se deteriorando. Apesar dos esforços do Shah e de sua polícia secreta para reprimir a oposição, o sentimento anti-Pahlavi estava crescendo e havia um número cada vez maior de manifestações públicas de descontentamento. A oposição aumentou em 1978, impulsionada por tumultos e repressões policiais que resultaram em centenas de mortes. Um incidente marcante foi o incêndio do cinema Rex, em 19 de agosto de 1978, quando mais de 400 pessoas morreram após o ocorrido no cinema em questão. Na cidade de Abadan, o local foi barricado, fechado e incendiado. Provavelmente, terroristas islâmicos foram os responsáveis, mas o governo do Shah foi culpado na época. Um sinal de como o regime havia se enfraquecido foi visto quando pressionou o governo de Saddam Hussein para expulsar o Ayatollah Khomeini do Iraque. Ficou claro que a presença de Khomeini no país vizinho do Irã era temida pelo regime do Shah. Khomeini partiu para a França, mesmo enquanto os protestos se intensificavam no Irã nos últimos meses de 1978. A Revolução Iraniana atingiu seu auge em janeiro de 1979, quando centenas de milhares de manifestantes tomaram as ruas de Teherã e de outras cidades. Enquanto isso, o Shah, cuja saúde estava em grave declínio, fugiu do Irã em 16 de janeiro de 1979. Nesse período, o Conselho Revolucionário Islâmico, com 13 membros, já estava formado para supervisionar a transição ao regime islâmico. À medida que o governo do Shah desmoronava, suas ações eram clandestinas. No entanto, foi revelado em 1980 que Khamenei era um dos membros. Essa foi uma revelação que surpreendeu muitos e que significou sua ascensão como um dos líderes da revolução. Pouco mais de 2 semanas após a fuga do Shah, o Ayatollah desembarcou no aeroporto internacional de Mehrabad, em Teherã, vindo da França em 1º de fevereiro. Nos 10 dias seguintes, o que restava do governo secular que controlava o Irã desde a década de 1920 entrou em colapso. O dia 11 de fevereiro é normalmente celebrado hoje como a conclusão da Revolução Iraniana, 10 dias após o retorno do Ayatollah ao país. A Revolução Iraniana havia conseguido derrubar o governo do Shah. No entanto, a questão de que tipo de governo alternativo assumiria o poder não era tão simples quanto geralmente se supõe. A oposição à dinastia Pahlavi não havia sido um movimento islâmico unificado liderado pelo Ayatollah Khomeini no exílio e por clérigos como Ali Khomeini internamente. Em vez disso, a oposição ao Shah era composta por uma ampla coalizão de clérigos xiitas, outros grupos islâmicos,
políticos de mentalidade mais secular e até entidades de esquerda ligadas à União Soviética. No contexto da Guerra Fria, ao longo de 1979, houve uma disputa entre esses diferentes grupos para ver que tipo de sistema político seria implementado. Havia muitos que desejavam a continuação do tipo de sociedade secular que o Shah havia supervisionado. Apenas com o Shah removido e uma democracia ao estilo ocidental criada. No entanto, as facções pró-democracia e os islamistas moderados perderam espaço ao longo de 1979, enquanto o Ayatollah e os clérigos consolidavam seu controle sobre o país. Em dezembro de 1979, Khomeini foi estabelecido como o primeiro líder supremo da recém-criada República Islâmica do Irã. Havia elementos democráticos no novo Estado, mas na prática ele se tornou uma teocracia. A imagem do Ayatollah agora enfeitava locais públicos em toda Teherã e outras grandes cidades. Ao longo da década de 1980, Khamenei desempenhou um papel nesse processo. Ele esteve envolvido na criação do Partido Republicano Islâmico, o partido oficial do governo que dominaria a política do país até 1987. Ele também recebeu um papel de destaque na purga do exército iraniano e das forças de segurança, removendo oficiais que ainda eram leais ao regime do Shah. Khamenei quase perdeu a vida no início da história da nova República Islâmica em um incidente que o deixou com ferimentos que mudaram sua vida para sempre. No dia 27 de junho de 1981, Khamenei chegou à Mesquita Abu Zar, em Teherã, para conversar com membros da congregação da mesquita. A posição de Khamenei, como membro do novo parlamento e como líder das orações de sexta-feira na capital, fazia com que ele rapidamente se destacasse como um membro proeminente do regime islâmico. Isso o tornou um alvo para dissidentes. O governo estava longe de estar seguro. No início dos anos 1980, enfrentava uma série de forças contra-revolucionárias na forma de apoiadores contínuos da dinastia Pahlavi, grupos marxistas apoiados pela União Soviética, como a Organização dos Mujahidin do Povo do Irã e também o grupo Furqan. Este último era um grupo religioso militante que combinava uma visão social da sociedade iraniana, opondo-se a figuras empresariais iranianas ricas ligadas ao novo regime. O grupo Furqan também buscava desmantelar o sistema clerical que colocava grande poder nas mãos de figuras como o líder supremo Khomeini e Ali Khamenei. Naquele dia, na Mesquita Buza, em Teherã, um membro do grupo Furqan, disfarçado de jornalista, colocou um gravador na frente de Khamenei para aparentemente registrar o que ele dizia, enquanto ele respondia perguntas. Cerca de 1 minuto depois, o aparelho começou a emitir um som de assobio e então explodiu. Uma mensagem foi encontrada depois dentro dos restos do aparelho dizendo: "Um presente do grupo Furqan". Khamenei ficou gravemente ferido na explosão e foi levado ao hospital. Ele sobreviveu, mas o impacto danificou gravemente os nervos do seu braço direito, que desde então permaneceu quase completamente paralisado. Seu pescoço foi atingido e as cordas vocais danificadas permanentemente. É por isso que, quando Khamenei fala nas orações de sexta-feira ou faz discursos para a nação, ele parece falar de maneira bastante suave. Suas cordas vocais nunca se recuperaram totalmente da tentativa de assassinato em 1981. Apesar dos ferimentos graves que sofreu durante a tentativa de assassinato em 1981, Khamenei rapidamente se tornou presidente do Irã. Apenas 6 dias antes da tentativa de assassinato, o primeiro presidente do Irã desde a Revolução, Abu Hassan Bani Sadr, foi destituído por impeachment a mando do Ayatollah. Isso aconteceu porque Bani Sadr era visto como alguém que seguia uma linha excessivamente secular no governo. Em seguida, seu sucessor como segundo presidente do Irã, Mohammad Ali Rajai,
foi assassinado em 30 de agosto de 1981, após apenas algumas semanas no cargo, em um atentado à bomba, que se acredita ter sido orquestrado pelos Mujahidin do povo. Assim, novas eleições presidenciais foram realizadas novamente em 2 de outubro de 1981. Embora ainda não estivesse totalmente recuperado de seus ferimentos, Khamenei estava na cédula. É importante perceber como as eleições presidenciais eram e continuam sendo realizadas na República Islâmica. Alegam-se que as eleições são livres e justas, desde que os eleitores possam votar. Quem quer que a maioria das pessoas escolha é eleito presidente. No entanto, os candidatos que aparecem na cédula devem ser aprovados pelo líder supremo e pelos clérigos que governam o país. Existe algum elemento de escolha e o Irã tem um aspecto mais democrático em seu governo do que, por exemplo, o autoritarismo completo de um país como a Arábia Saudita. Khamenei venceu a eleição com uma vitória esmagadora e se tornou o terceiro presidente do Irã desde a Revolução. Khamenei serviu como presidente do Irã por 8 anos, até 1989. Durante todo esse tempo, a questão predominante que dominou a política e a vida do país foi a guerra com o vizinho Iraque, que já estava em andamento quando ele assumiu o cargo. O ditador daquele país, Saddam Hussein, havia invadido o Irã em setembro de 1980, temendo que a revolução pudesse se espalhar para o seu país. Saddam era um governante muçulmano sunita de um país com uma maioria esmagadora de muçulmanos. Hussein contava com armamento avançado americano e esperava vencer uma guerra rápida e decisiva. Em vez disso, sua invasão inicial foi repelida e a partir de 1981 a maior parte dos combates ocorreu em solo iraquiano. Tornou-se uma guerra extremamente amarga, durando quase 8 anos e resultando em mais de 1 milhão de mortes, segundo estimativas. E até mesmo envolvendo o uso extensivo de armas químicas. Depois que Saddam Hussein percebeu que havia cometido um erro estratégico ao atacar o Irã, e que o Irã, que tinha uma população muito maior e mais recursos, provavelmente venceria uma luta prolongada. Ele pediu um cessar-fogo e negociações de paz em 1982. Khamenei estava aparentemente entre os principais políticos e clérigos iranianos que eram a favor da paz e demonstrou ser um moderado em relação ao esforço de guerra. No entanto, Khamenei e seus aliados, nesse sentido, foram contrariados em várias ocasiões. Nos anos que se seguiram, ele visitou a linha de frente como presidente em seu país. Ele supervisionou tribunais punitivos e repressões contra dissidentes, enquanto o regime continuava a impor seu tipo de governo religioso ao país. Ele conquistou uma enorme maioria de 87% para se qualificar para um segundo mandato como presidente em 1985. Quando o Ayatollah Khomeini retornou ao Irã em 1979, após 14 anos no exílio, ele já estava com mais de 70 anos, embora sua data exata de nascimento seja debatida. Isso significa que seu tempo como o primeiro líder supremo do Irã sempre seria limitado. No final, ele permaneceu no poder por uma década, morrendo em 3 de junho de 1989, quando se aproximava dos 90 anos. Ele sofreu um ataque cardíaco em 1986 e, com sua saúde se deteriorando, havia muita conversa em Teherã sobre a sucessão. Os clérigos não queriam um longo período de indecisão após sua morte. Isso retrataria o regime como fraco e indeciso. Ainda assim, não havia ninguém entre os principais clérigos e figuras políticas que tivesse o mesmo peso político e religioso que Khomeini tinha. Assim, embora vários indivíduos fossem mencionados como possíveis sucessores, desde 1983, quando o Ayatollah finalmente morreu no verão de 1989, não havia um plano de sucessão claro. A Assembleia de Especialistas, uma versão mais ampla do Conselho dos Guardiões, que é em grande parte o órgão não eleito que realmente governa o Irã,
se reuniu no dia seguinte à morte do Ayatolá para decidir sobre a sucessão. A ideia de que não haveria um novo líder supremo e que, em vez disso, seria estabelecida uma forma de governo mais conciliadora foi descartada. Em vez disso, votou-se sobre um possível sucessor. Embora Khamenei dificilmente fosse um líder nato, nem tivesse o apoio de uma ampla seção dos conselheiros, foi Khamenei quem surgiu como candidato de compromisso. Também circulou uma alegação não comprovada de que no fim da vida o Ayatolá teria sinalizado seu desejo de que Khamenei o sucedesse. Assim, na votação final, Khamenei foi eleito o segundo líder supremo do Irã por 60 votos a 14. Aos 50 anos de idade, essa foi uma decisão notável. Os estudos religiosos de Khamenei foram interrompidos na década de 1960, quando ele retornou a Mashhad, e como discutido, muitos o consideravam muito pouco qualificado para o cargo de líder supremo. Khamenei chegou ao poder em um período de mudanças no Oriente Médio mais amplo. A guerra com o Iraque havia terminado em agosto de 1988. Saddam Hussein então concentrou sua atenção em intensificar a perseguição quase genocida aos curdos no norte do Iraque. E, de forma catastrófica, uma invasão espetacularmente mal calculada e uma tentativa de anexação do pequeno vizinho do sul do Iraque, o Kuwait, em agosto de 1990. Embora anteriormente tivesse apoiado Saddam como um aliado regional contra o Irã, os Estados Unidos responderam à invasão do Kuwait pelo Iraque com apoio militar aos vizinhos do Kuwait e a organização de uma ampla aliança de países árabes contra o Iraque. A intervenção americana no assunto ficou conhecida como a Primeira Guerra do Golfo, onde uma resposta rápida e decisiva dos Estados Unidos libertou com sucesso o Kuwait e expulsou o exército iraquiano de volta para o Iraque, em plena retirada. O presidente George H. Bush, no entanto, não tentou promover uma mudança de regime no Iraque, deixando Saddam no poder após o fim da guerra em 1991. Mas, a oeste, a longa guerra civil libanesa, que estava em andamento desde 1975, chegou ao fim. Poucos meses após Khamenei se tornar o líder supremo, a União Soviética também havia encerrado seu apoio ao regime comunista no vizinho oriental do Irã, o Afeganistão. Os comunistas seriam rapidamente removidos do poder e o Afeganistão mergulhou em guerra civil, pois os antigos aliados contra os comunistas passaram a lutar entre si. O Talibã acabaria tomando o poder ali, e nas fronteiras do Irã ao norte, Azerbaijão e Turcomenistão surgiram como novos estados independentes após o colapso da União Soviética em 1990 e 1991. Assim, a situação geopolítica mais ampla ao redor do Irã estava em grande transformação durante os primeiros anos de Khamenei como líder supremo. Isso teve implicações políticas internas, já que a guerra civil afegã levou ao influxo de milhões de refugiados afegãos para o Irã e o Paquistão. Essas mudanças também levaram a um aumento do sentimento separatista no Irã, entre grupos como os azeris, curdos e baluchis. Um elemento marcante dos primeiros anos de Khamenei como líder supremo foi a expansão do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica. O Corpo de Guardas foi criado em maio de 1979 pelo Ayatollah Khomeini para atuar como uma espécie de exército religioso interno. O próprio exército iraniano funcionaria como um exército nacional normal, mas o Corpo de Guardas atuaria como um baluarte da revolução religiosa. Na República Islâmica, isso significava que ele exercia vários papéis. Por exemplo, os fundadores da República Islâmica estavam conscientes de que haveria esforços ocidentais para tentar minar o novo regime. O Irã produz e controla enormes reservas de petróleo, considerando a centralidade do petróleo para a economia mundial. Assim, era provável que qualquer ação do regime iraniano pudesse provocar a intervenção de nações ocidentais cujas economias passaram a depender da disponibilidade de petróleo.
Isso foi especialmente verdadeiro no final da década de 1970, quando o mundo havia passado pela crise do petróleo de 1973, um aumento acentuado nos preços do petróleo que nunca foi revertido. As economias ocidentais sofreram uma grande disrupção econômica devido à estagflação. Como consequência, o Corpo da Guarda também atuaria para garantir a revolução religiosa dentro do Irã contra elementos mais liberais e seculares. Ele desempenhou um papel substancial na política e na vida iraniana durante a época de Khomeini como líder supremo. Khamenei o expandiu. Ele também garantiu que a Guarda Revolucionária fosse extremamente leal a ele ao longo dos anos. Toda a estrutura de comando desse segundo exército do Estado foi microgerenciada pelo Ayatollah para garantir que seus principais comandantes e até mesmo oficiais de nível médio fossem escolhidos a dedo por ele. Recursos do Estado foram usados para expandir seu poder e influência sobre a sociedade iraniana. E o Corpo da Guarda se tornou um instrumento ainda maior de autoritarismo sob Khamenei do que havia sido sob o primeiro líder supremo. Hoje, há aproximadamente 125 mil membros do Corpo da Guarda, o que significa que quase 1 a cada 700 iranianos é membro. No exterior, Khamenei ampliou a prática iraniana de cultivar representantes anti-Israel e, até certo ponto, anti-sunitas em todo o Oriente Médio. O principal deles era o Hezbollah no Líbano. Essa organização é um subproduto da Guerra Civil Libanesa que começou em 1975. A guerra eclodiu nesta antiga colônia sob mandato francês, principalmente como resultado da chegada de um grande número de refugiados palestinos e combatentes militantes ao país a partir de 1970. Isso também foi uma consequência da Guerra Civil Jordaniana, onde um grande número de palestinos foi expulso daquele país. Inspirado pela Revolução Iraniana de 1979 e depois motivado pela invasão do Líbano por Israel em 1982, o Hezbollah também foi formado por clérigos islâmicos no sul do Líbano em 1982. Desde o início, o grupo cultivou laços com o Irã, que lhe forneceu financiamento e apoio. Em 1992, 2 anos após o fim da Guerra Civil Libanesa, Khamenei autorizou o grupo a tentar participar das eleições libanesas. O Irã continuou financiando suas atividades terroristas desde a década de 1990 e o Hezbollah é considerado o mais poderoso representante regional fomentado por Khamenei nesse período. O outro grande representante que Khamenei tem apoiado praticamente desde o início de seu tempo como líder supremo é o Hamas. O Hamas é um grupo islâmico que se tornou a principal força palestina na faixa de Gaza, desde que foi fundado em 1987. O Hamas é uma entidade muçulmana sunita e não xiita, mas ainda assim conta com o apoio do Irã como representante contra o poder de Israel. O Irã não é o único apoiador regional do Hamas. O grupo também tem recebido forte apoio do Catar. Em particular, o apoio de Khamenei tanto ao Hamas em Gaza quanto ao Hezbollah no Líbano foi constante e consistente desde a década de 1990. O apoio iraniano ajudou esses grupos a travar muitos conflitos diferentes com Israel, especialmente nos anos 2000. No entanto, o papel do Irã em financiar e fortalecer esses grupos de procuração só se tornou uma questão de importância internacional nos últimos tempos. Outro elemento controverso das políticas do Irã, desde que Khamenei chegou ao poder, é o seu programa nuclear. Ao contrário do que frequentemente se afirma, o programa nuclear do Irã, na verdade, antecede a Revolução Iraniana. Já em 1957, o governo do Shah começou a trabalhar em um programa nuclear com a assistência ativa do governo dos Estados Unidos. 10 anos depois, o governo do presidente Lyndon Johnson forneceu 5,5 kg de urânio enriquecido ao seu aliado do Oriente Médio. Para o reator nuclear que estava sendo desenvolvido em Teherã,
isso foi antes de incidentes nucleares como os desastres de Three Mile Island e Chernobyl. Nas décadas de 1950 e 1960, muitos países planejavam desenvolver energia nuclear em larga escala para suprir suas demandas energéticas. O Shah planejava construir mais de uma dúzia de usinas nucleares. O problema com o programa nuclear do Irã surgiu quando a Revolução Iraniana fez com que o novo regime islâmico substituísse o do Shah pró-Ocidente. A República Islâmica continuou tentando desenvolver o programa nuclear nos anos 1980. No entanto, o progresso foi lento nesse período. Em grande parte porque a mudança de governo havia bloqueado o acesso a alguns mercados que antes estavam dispostos a fornecer urânio ao Irã. Na década de 1990, com Khamenei no poder, um programa nuclear mais agressivo estava sendo desenvolvido. A China forneceu ao Irã um reator de fusão, por exemplo, em 1993 e contratos foram firmados com a Rússia para fornecer a expertise técnica necessária. Desde então, o Irã desenvolveu vários locais nucleares em lugares como Fordo, Natanz e Isfahan. Sob a liderança de Khamenei, o regime tem afirmado consistentemente que deseja apenas desenvolver um programa nuclear de uso civil. No entanto, tal afirmação é difícil de acreditar para um país que possui vastos recursos de petróleo e energia e que já sofreu tanto, sob sanções econômicas severas, como resultado de seus planos nucleares. Por que o Irã suportaria essas sanções econômicas apenas para construir usinas nucleares de que não precisa? Como veremos, o programa nuclear de Khamenei tem sido um dos principais determinantes de toda a política externa do Irã, de seus problemas econômicos internos e de sua posição geral no mundo. O Irã tem defendido consistentemente seu programa nuclear como sendo projetado apenas para fins civis, para gerar energia nuclear e facilitar o desenvolvimento científico do país. Este último é um objetivo do regime do Khamenei. Ele buscou desenvolver uma economia mais fundamentada cientificamente e promoveu o progresso educacional ao mesmo tempo. Apesar de várias restrições, especialmente sobre a indústria de petróleo e gás, que representa grande parte da riqueza do país. A economia do Irã cresceu consideravelmente durante as 3 décadas e meia em que Khamenei esteve no poder. O crescimento do PIB chegou a ultrapassar 10% ao ano no início dos anos 1990, embora parte disso seja atribuída à reconstrução da economia após a guerra com o Iraque. Por vários anos. Nos anos 2000, o crescimento do PIB ficou em média entre 7% e 8%, impulsionado pelas vendas de petróleo para a China durante o seu milagre econômico. Esse desenvolvimento econômico, combinado com a riqueza do petróleo e o tamanho da população, com mais de 90 milhões de pessoas, fez do Irã uma das nações mais ricas da Ásia. E está entre as 30 nações mais ricas do mundo. No entanto, de acordo com a maioria dos indicadores, o crescimento econômico estagnou desde a década de 2010. O desemprego oficial gira em torno de 10%, e quando o país é analisado de acordo com o PIB per capita, fica fora das 100 maiores nações do mundo, sendo comparável a países como Argélia, Indonésia, Namíbia e Bolívia. Esse desempenho econômico fraco é particularmente surpreendente em um país com abundantes recursos de petróleo e gás, todos os quais poderiam ser uma fonte-chave de riqueza e crescimento econômico. Essa é uma razão fundamental pela qual o regime de Khamenei é intensamente rejeitado no país atualmente, especialmente entre as gerações mais jovens. Outra causa da rejeição ao governo de Khamenei é o sistema político mais amplo e seu desempenho. Como vimos, há eleições realizadas no Irã. Isso contrasta com várias outras nações do Oriente Médio, onde não existe nem mesmo a mais vaga pretensão de normas democráticas. No entanto, as eleições no Irã estão longe de serem livres e justas. A liderança religiosa clerical do país
tem o poder de vetar os candidatos, e assim, nenhum opositor do regime jamais seria permitido concorrer. Dito isso, sob Khamenei, políticos com opiniões diferentes sobre como o país deve ser governado já concorreram e venceram eleições. O exemplo mais claro disso foi a eleição, em 1997, de Mohammad Khatami como o 5º presidente do Irã. Ele foi reeleito em 2001 e governou por 8 anos, um período conhecido como a Era da Reforma na história da República Islâmica. Ele concorreu com uma plataforma que propunha a liberalização do país e a reforma de sua economia e instituições. Khamenei não o impediu de chegar ao poder, apesar de discussões sobre liberdade de expressão e uma flexibilização dos serviços de segurança e da censura estatal. No entanto, em 2004, com a aproximação de novas eleições, Khamenei e o Conselho dos Guardiões passaram a restringir fortemente o número de candidatos reformistas que poderiam concorrer. Khatami foi proibido de se candidatar novamente, pois há um limite de 2 mandatos para presidentes no Irã. Mais importante ainda, porém, sua agenda de reformas foi amplamente esmagada e a era das reformas chegou ao fim. Desde 2005, Khamenei e os clérigos passaram a exercer maior controle sobre a política do país e houve uma grande reação conservadora. A reação contra a era de reformas do tempo de Khatami, como presidente, se deveu em parte ao medo de que Khamenei pudesse ser derrubado no futuro se a liberalização da sociedade iraniana continuasse. A manifestação mais clara de oposição ao seu regime nesse período ocorreu em meados de julho de 1999. Os protestos começaram em Teherã após o fechamento do Salaam, um jornal diário publicado na capital entre 1991 e 1999. O jornal foi obrigado a encerrar suas operações no dia 7 de julho após publicar um relatório sobre o funcionamento interno do governo. No dia seguinte, estudantes em Teherã protestaram contra seu fechamento. Os protestos cresceram nos dias seguintes, levando a confrontos com a polícia, tumultos, violência e mais de uma dúzia de mortes. Mais de 1000 manifestantes foram eventualmente presos nas maiores manifestações contra o governo desde a Revolução Iraniana, 20 anos antes. Os protestos de 1999 foram um momento importante na guinada de Khamenei para uma postura mais conservadora e reacionária na política do Irã. 10 anos depois, o Movimento Verde, que havia surgido pela primeira vez no verão de 1999, protestou novamente para marcar o 10º aniversário da primeira oposição. E também para protestar contra a reeleição do sucessor de Khatami como presidente, Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad derrotou seu rival reformista, Mir Hussein Mousavi, com 63% dos votos. Essa foi uma maioria confortável, mas o resultado foi contestado. E há pouca dúvida de que Khamenei ordenou a fraude eleitoral, devolvendo Ahmadinejad ao poder enquanto milhões de iranianos protestavam. Em resposta ao resultado, Khamenei ordenou uma recontagem parcial de 10% dos votos para tentar apaziguar a opinião pública. Além disso, ele ordenou que o corpo da Guarda Revolucionária realizasse prisões em massa. A internet foi censurada para bloquear debates sobre as eleições, manifestações proibidas e universidades fechadas temporariamente. Os protestos de 2009 fizeram com que o Irã se deslocasse ainda mais para uma forma mais rígida de autoritarismo sob Khamenei. A manipulação política foi acompanhada por um sistema crescente de vigilância e encarceramento, à medida que Khamenei se tornou mais conservador e autoritário desde os anos 2000. Sempre houve serviços de segurança dentro da República Islâmica que atuaram como sucessores da SAVAK e de suas ações durante a era do Shah. Khamenei reorganizou esses serviços pouco depois de chegar ao poder, quando criou o Comando da Polícia da República Islâmica do Irã em 1992.
O Comando da Polícia é uma organização que coordena as forças de segurança e emprega mais de 250 mil pessoas. No verão de 2005, justamente quando a era de reformas de Khatami estava chegando ao fim, Khamenei ordenou a criação de uma nova unidade dentro do Comando da Polícia. Isso é conhecido como Patrulha de Orientação. Embora seu nome nativo seja Gasht-e-Ershad, é mais comumente chamada de Polícia da Moralidade. Seus membros impõem elementos da lei Sharia no país, principalmente em relação ao Código de Vestimenta Feminino. A Gasht-e-Ershad responde diretamente a Khamenei e não ao governo civil. Em 2022, a unidade ganhou manchetes internacionais após efetivamente assassinar uma jovem chamada Mahsa Amini, enquanto ela estava sob custódia por uma pequena infração à lei do uso do véu. A morte dela desencadeou novos protestos em massa por todo o Irã. Isso também trouxe atenção ao papel da notória prisão de Evin no regime, um lugar conhecido por tortura e graves violações dos direitos humanos. Esses são instrumentos do regime repressivo de Khamenei no Irã, que surgiu em 1989, um sistema que se deteriorou especialmente desde meados dos anos 2000, disse Bars. O regime de Khamenei demonstrou de forma inegável brutalidade ao reprimir a oposição e em seu autoritarismo geral. No entanto, também é preciso dizer que seus métodos têm sido eficazes, do ponto de vista puramente prático, para manter o regime e o Ayatollah no poder por muitas décadas. Não há sinal mais claro disso do que os acontecimentos de 2011 e 2012. Em dezembro de 2010, o que ficaria conhecido como Primavera Árabe começou na Tunísia. Aqui, um jovem chamado Mohamed Bouazizi ateou fogo em si mesmo em protesto contra a corrupção e o autoritarismo do governo do presidente Zine El Abidine Ben Ali. Na primavera de 2011, os protestos se espalharam pelo Maghreb e pelo Oriente Médio. A Primavera Árabe levou à queda dos governos na Tunísia, Líbia e Egito, além de desencadear a longa guerra civil na Síria. Protestos foram vistos em muitos outros países vizinhos, e o Irã não foi exceção. O dia 14 de fevereiro de 2011 ficou conhecido como o Dia da Fúria, quando milhares de manifestantes se reuniram nas ruas de Teherã para demonstrar sua oposição ao conservadorismo do governo do Ayatollah. Foi assim que a Revolução Egípcia começou em 2011, com multidões de manifestantes se reunindo na Praça Tahrir, no Cairo, a partir de 25 de janeiro, eventualmente resultando na queda do governante do Egito, Hosni Mubarak. Khamenei estava determinado a não permitir que os protestos em Teherã crescessem e enviou a Guarda Revolucionária e outras unidades para reprimir a oposição. Unidades do Hezbollah no Líbano também participaram. Assim, enquanto os protestos continuaram de forma intermitente pelo país, até março de 2011 houve um esforço para reviver o movimento. No seu aniversário, em fevereiro de 2012, a Primavera Árabe nunca foi permitida no Irã sob o governo de Khamenei. A necessidade do Irã por estabilidade e controle internos é, em parte, uma resposta à sua posição internacional. Não há dúvida de que o regime enfrentou oposição vinda de fora de suas fronteiras. Os Estados Unidos têm sido um inimigo desde a crise dos reféns que ocorreu logo após a Revolução Iraniana, enquanto o Irã se posicionou como o principal opositor de Israel no Oriente Médio. Dito isso, existe um tipo de elemento de antes e depois na política externa de Khamenei, que é semelhante à sua abordagem em relação aos assuntos internos. As coisas eram mais moderadas antes de 2005. O Irã estava consciente de sua posição ao lado do Iraque na época da Primeira Guerra do Golfo. Depois, ficou muito atento aos desdobramentos mais amplos no Oriente Médio e Ásia Central nos anos 2000, quando os Estados Unidos invadiram e ocuparam o Afeganistão e o Iraque em 2001 e 2003. Khamenei condenou os ataques de 11 de setembro de 2001 aos Estados Unidos,
que antecederam essas guerras, embora tenha sido crítico em relação às guerras nas quais os Estados Unidos se envolveram posteriormente. Muitos dentro do regime de Khamenei temiam que, se os Estados Unidos tivessem sucesso, eles partiriam para promover uma mudança de regime no Irã após o Iraque. Como acabou acontecendo, os Estados Unidos ficaram atolados em guerras insurgentes, caras tanto no Afeganistão quanto no Iraque, perdendo efetivamente ambas as guerras no final, em retiradas custosas. Embora as relações entre o Irã e os Estados Unidos tenham melhorado um pouco durante o período da presidência de Barack Obama, Khamenei e o Irã. Através de seus representantes, Hezbollah e Hamas continuaram a travar uma guerra não declarada contra Israel, um importante aliado dos Estados Unidos no Oriente Médio. Hezbollah e Israel travaram uma guerra curta, porém destrutiva, durante 5 semanas, no verão de 2006, na qual milhares de mísseis iranianos foram disparados contra os israelenses. Hamas e Israel travaram 4 guerras separadas entre 2008 e 2021. Uma grande turbulência em outro país do Oriente Médio, em 2014, apresentou uma oportunidade para Khamenei e seu governo expandirem ainda mais sua rede de representantes. Iêmen, no sudoeste da Península Arábica, só foi unificado em 1990. Antes disso, o país era composto por 2 entidades ao longo do século XX, sendo que parte dele foi uma colônia britânica. Em uma localização estratégica, guardando a entrada do Mar Vermelho de 1839 a 1963. O recém-unificado Iêmen viu problemas surgirem devido a divisões tribais. Esses problemas explodiram em 2014, quando começou a longa guerra civil do Iêmen. Os combates ocorreram entre o governo estabelecido antes da guerra e os poderosos Houthis. Este último é um grupo muçulmano xiita, que contava com o apoio do governo de Khamenei no Irã. Em contraste, o governo estabelecido, cujos membros fugiram para a Arábia Saudita, recebeu apoio de Riad e de várias potências ocidentais. De fato, o Irã vinha apoiando os Houthis, enviando armas e outros tipos de suporte material desde pelo menos 2009. Pode-se argumentar que, sem o apoio iraniano nos anos anteriores ao conflito, a guerra civil do Iêmen talvez não tivesse ocorrido. Desde 2014, a guerra lá tem funcionado como um conflito por procuração entre o Irã xiita e a Arábia Saudita sunita. Isso faz parte de uma guerra fria geopolítica mais ampla entre os 2 países, já que ambos buscam se tornar a potência muçulmana dominante na região. Dito isso, houve um claro alívio das tensões entre as 2 nações em 2024 e 2025. À medida que a guerra entre Israel e os aliados do Irã em Gaza e no Líbano, e até mesmo o próprio Irã, diminuiu. Enquanto isso, os Houthis têm levado vantagem nos combates em geral no Iêmen e controlam a capital, Sanaa, durante todo o conflito. O controle deles sobre essa região geograficamente estratégica permitiu ao Irã ameaçar o transporte marítimo no Mar Vermelho e, consequentemente, o Canal de Suez. Nos últimos tempos, a guerra civil do Iêmen levanta uma questão maior sobre as relações do Irã com outros vizinhos do Oriente Médio sob Khamenei. Como uma nação xiita, a República Islâmica tem sido naturalmente oposta a muitos de seus vizinhos, onde a maioria das nações muçulmanas é sunita. Além disso, enquanto a grande maioria dos países do Oriente Médio é identificada como tendo uma população predominantemente árabe, o grupo étnico dominante no Irã são os persas. Embora grupos como os curdos e baluches componham minorias substanciais, os iranianos falam farsi, enquanto o árabe é o idioma oficial da maioria das nações do Oriente Médio. Esse status de outsider do Irã dentro do Oriente Médio não é exatamente resultado de políticas adotadas por Khamenei como líder supremo. São, na verdade, diferenças enraizadas historicamente que remontam à época medieval. No entanto, Khamenei também não fez exatamente nada para tentar cultivar laços mais próximos com as nações vizinhas.
Por exemplo, o Irã entrou em conflito com seu vizinho do norte, o Azerbaijão, por causa de seus laços estreitos com o mundo ocidental. Khamenei condenou os Emirados Árabes Unidos, a tentativa de normalização das relações com Israel nos últimos anos e sua sociedade excessivamente liberal ao estilo ocidental. Além disso, houve vários incidentes de ataques dos Houthis contra os Emirados Árabes Unidos ao longo dos anos. Por outro lado, o Irã geralmente mantém boas relações com seus vizinhos mais próximos no Golfo Pérsico. Esses são o Catar, com quem compartilha o controle do campo de gás South Pass, o maior campo de gás do mundo, e Omã. Embora o Iraque tenha sido tradicionalmente o inimigo ferrenho do Irã na região, desde o fim da ocupação dos Estados Unidos no país, a maioria xiita lá encontrou expressão e o Iraque se tornou uma espécie de aliado regional. Além disso, para compensar a falta de numerosos aliados no Oriente Médio e na Ásia Central, Khamenei cultivou relações especialmente próximas com Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping, da China. O Irã também continua sendo membro da OPEP, o cartel do petróleo liderado pela Arábia Saudita, e tem laços bilaterais crescentes com muitas das ex-nações soviéticas da Ásia Central. Assim, o Irã não é tão isolado quanto os meios de comunicação ocidentais costumam retratá-lo. Se houve uma tendência de retratar o Irã como um estado isolado e pária. Isso certamente é resultado das sanções econômicas às quais o país está submetido há décadas. Essas sanções restringiram sua negociação com outros países, principalmente na venda de petróleo, base de sua economia. As primeiras sanções impostas contra o Irã começaram em novembro de 1979. Naquele ano, os Estados Unidos impuseram restrições econômicas ao país em resposta à crise dos reféns no Irã, quando dezenas de pessoas na embaixada dos Estados Unidos em Teherã foram feitas reféns. As sanções foram suspensas em 1981, quando a crise dos reféns terminou. No entanto, elas foram reimpostas em 1987, em parte porque os Estados Unidos haviam apoiado Saddam Hussein na guerra Irã-Iraque. Embora houvesse outros fatores complicadores por trás disso, sob a liderança de Khamenei, a questão das sanções passou a girar em torno do programa nuclear do Irã. A severidade das sanções ocidentais tem sido aumentada ou diminuída com base em se o Irã aparenta ou não estar cooperando com a supervisão internacional do seu programa nuclear. As sanções também acompanharam o suposto enriquecimento de urânio pelo regime iraniano, tendo como objetivo final o Irã se tornar uma nação armada nuclearmente. Muitas dessas sanções são impostas pelas Nações Unidas. Elas foram consideravelmente afrouxadas em 2015, quando Khamenei concordou com o Plano de Ação Conjunto Global com o governo do presidente Barack Obama. No entanto, 3 anos depois, o sucessor de Obama, Donald Trump, retirou unilateralmente os Estados Unidos do acordo. A questão das sanções ocidentais tem sido um fator importante na política iraniana sob o governo de Khamenei e, de forma mais geral, na política global do petróleo desde 1979. Apesar das sanções e das dificuldades que elas criaram para a economia do Irã, a posição internacional do país sob Khamenei parecia bastante forte. Até 2024, seus representantes Houthis venciam a guerra civil no Iêmen e ampliavam sua influência no Iraque. Mantinha representantes na forma do Hezbollah e do Hamas, que basicamente controlavam o sul do Líbano e a faixa de Gaza. Também estava desenvolvendo laços aparentemente cada vez mais próximos com a China e a Rússia, sendo que Teherã fornecia grandes quantidades de drones para esta última em sua guerra contra a Ucrânia. Então, em 7 de outubro de 2023, o Hamas lançou uma série de incursões em Israel, matando quase 1.200 pessoas, fazendo 251 reféns e cometendo uma série de atrocidades.
em partes de Israel. Perto da faixa de Gaza, a retaliação subsequente é bem conhecida. Israel lançou uma grande campanha militar na faixa de Gaza, que destruiu a maior parte do enclave. Em reação, o Hezbollah lançou foguetes no norte de Israel e os Houthis passaram a interromper o transporte no Mar Vermelho. Os confrontos levaram à quase desmontagem dos representantes do Irã. Os Houthis foram amplamente bombardeados pelos Estados Unidos. O Hamas foi debilitado, embora não totalmente destruído. O Hezbollah foi severamente abalado tanto por um ataque contra sua liderança quanto contra suas capacidades militares, no sul do Líbano. O primeiro ataque consistiu em um golpe extraordinário e coordenado contra milhares de membros do Hezbollah usando seus aparelhos de walkie-talkie, nos quais Israel conseguiu interceptar e colocar explosivos. O segundo ataque israelense fez parte de uma série de bombardeios a Beirute e outras áreas do Líbano. Em abril, julho e outubro de 2024, Irã e Israel começaram a trocar ataques diretos de mísseis em todo o Oriente Médio. Então, em 13 de junho de 2025, Israel entrou efetivamente em guerra com o Irã ao lançar uma série de ataques coordenados contra a infraestrutura nuclear e militar do país. Muitos dos principais oficiais militares, políticos e cientistas nucleares do Irã foram mortos em ataques de precisão. Khamenei se escondeu e transmitiu informações sobre a sucessão. Caso ele fosse assassinado também? Dias depois, os Estados Unidos também realizaram bombardeios em instalações nucleares iranianas. Está claro que tanto Israel quanto o Irã veriam com bons olhos a derrubada de Khamenei e seu regime a partir de dentro. O Irã parecia relativamente forte e uma ameaça aos interesses ocidentais no início de 2024. No entanto, apesar dos esforços de toda a vida de Khamenei para transformar o Irã em uma potência militar regional, o país se revelou uma espécie de tigre de papel, incapaz de revidar contra as capacidades militares superiores de Israel e dos Estados Unidos. A posição de Khamenei foi enfraquecida pelos ataques de junho de 2025. Além disso, os bombardeios não puseram fim às tensões com Israel e os Estados Unidos. Como os analistas constataram que os ataques apenas retardaram temporariamente o programa nuclear do Irã, em vez de prejudicá-lo de forma crítica. No final de 2025, novas negociações estavam em andamento sobre um novo acordo nuclear. Simultaneamente, protestos contra o regime irromperam no dia 28 de dezembro de 2025 dentro do Irã. Isso mostrou que o controle de Khamenei sobre o país estava gravemente enfraquecido. Além disso, impulsionados por uma operação bem-sucedida para remover Nicolás Maduro do poder na Venezuela em 3 de janeiro de 2026. A administração Trump em Washington adotou uma postura mais confrontadora em relação ao Irã. Também foi crítica em relação à repressão brutal aos protestos no Irã, onde milhares de pessoas foram mortas pelas forças de segurança em poucas semanas. Mesmo com as negociações em andamento, os Estados Unidos enviaram aeronaves, porta-aviões e outros recursos militares ao Golfo Pérsico. No início do dia, 28 de fevereiro de 2026, ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel ao Irã começaram. O complexo de Khamenei, em Teherã, foi atingido por volta das 9h30 horário local, embora sua morte não tenha sido confirmada imediatamente. O regime iraniano afirmou que Khamenei faria um pronunciamento à nação naquela tarde sobre a guerra em andamento, mas isso não aconteceu. Naquela noite, o líder israelense Benjamin Netanyahu afirmou que Khamenei provavelmente havia sido morto nos ataques a Teherã mais cedo naquele dia. A Reuters e outras agências de notícias confirmaram isso uma hora depois. Ali Khamenei foi um dos líderes que mais tempo governou em todo o mundo. Hoje, quando ele originalmente assumiu o poder como líder supremo da República Islâmica do Irã, em 1989, a Guerra Fria ainda estava em andamento.
Ao norte de seu país, a URSS controlava grandes partes da Ásia Central, e o Oriente Médio permanecia uma região relativamente pouco desenvolvida do mundo, que só começava a se beneficiar plenamente de ser o grande reservatório mundial de petróleo. Naquela época, praticamente todos os países muçulmanos da região se opunham à existência de Israel em maior ou menor grau. O Oriente Médio é um lugar muito diferente. Hoje, a vida de Khamenei presenciou mudanças ainda maiores. Quando ele nasceu, o país estava sob o governo do primeiro Shah e era provavelmente o país mais secular da região sob um governo independente e não ocidental. A vida dele foi moldada pela Revolução Iraniana, que explodiu no final dos anos 1970 e que passou a ser liderada por seu antigo professor, o Ayatollah Khomeini. Ali conseguiu, em grande parte, se tornar seu sucessor em 1989, graças a um pouco de sorte peculiar. Um presidente sofreu impeachment no verão de 1981 e então um segundo foi assassinado após 29 dias no cargo, abrindo caminho para Khamenei se tornar o terceiro presidente do Irã no final de 1981. Ele usou sua posição como trampolim para se tornar o sucessor do Ayatollah Khomeini, como líder supremo em 1989. Nessa posição, ele liderou o Irã como um Estado religioso, cujo principal objetivo é se opor a Israel. Durante anos parecia que isso funcionava. O Irã construiu uma poderosa rede de aliados na região e desenvolveu fortes alianças com a China e a Rússia. No entanto, os acontecimentos de 2024 e 2025 revelaram o quão vazio tem sido o governo dele. A rede de aliados de Khamenei foi completamente comprometida pelos ataques israelenses e americanos no verão de 2025. Muitos argumentarão que esses ataques constituem uma violação da soberania de uma nação independente, sem justificativa legal. Mas a questão maior, do ponto de vista dos iranianos comuns, certamente deve ser essa: a luta do país sob sanções econômicas e outras restrições. Por décadas sob o governo de Khamenei, tudo isso foi por muito pouco. Para onde o Irã irá depois disso? O Irã continuará seguindo o mesmo caminho religioso, conservador e autoritário em que está hoje, ou o movimento de reforma que Khamenei desmantelou nos anos 2000 ressurgirá para criar um Irã mais liberal? O que você acha do Ayatollah Ali Khamenei? O governo dele foi um desastre para o Irã? Isso levou a uma repressão autoritária e a sanções econômicas devastadoras, enquanto o regime continua sua cruzada interminável contra Israel e o Ocidente? Ou o Irã tem queixas legítimas sobre a forma como foi tratado pela comunidade internacional durante o tempo dele como chefe de Estado? Por favor, deixe sua opinião nos comentários e, enquanto isso, muito obrigado por assistir.